Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs na devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos. Vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Bem, hoje o nosso texto está iniciando o capítulo 10 de João, a partir do versículo 1. Amém? E diz: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém. Então Jesus está falando aqui que ele é o bom pastor. E está falando que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões, eram assaltantes e não entram pela porta. Mas uma coisa que é muito importante, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então faz parte da obrigação do pastoreio as ovelhas conhecerem o bom pastor. Então nós temos que conhecer a voz de Jesus, nós temos que aprender a reconhecer a voz do nosso pastor, aprender a reconhecer a voz dele, conhecê-lo só pela voz ao chegar. Quando ele chega pela porteira, pela porta, as ovelhas já o reconhecem. E ele diz também sobre o salariado, né? Então aquele que está pelo salário cuidando das ovelhas não é um verdadeiro pastor, ele não é um verdadeiro pastor, ele está ali apenas pelo dinheiro, pelo salário, e por isso que quando o lobo vem, ele é o primeiro a dar no pé, ele é o primeiro a querer salvar a própria vida, diferente de Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida em favor das ovelhas, assim como ele fez. Ele disse que faria e fez por nós, e foi ele que se entregou, foi ele que entregou a sua própria vida. Como ele diz, ele tem autoridade para dar e retirar, e o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Então, nós temos parte de responsabilidade no pastoreio de Jesus sobre nossas vidas. Nós temos que aprender a reconhecer e ouvir a sua voz. Nós temos que aprender a conhecer a voz dele para quando ele fale, quando ele chegue, nós não tenhamos dúvida de que é ele. É o nosso Senhor chegando, é o nosso pastor, o nosso bom pastor. E todos aqueles que vieram antes, não quer dizer que nós não seremos pastoreados por homens, pelo contrário. Mas o que ele quis dizer é que vocês estão sendo enganados por muitos que querem vir roubar, matar e destruir. Ele vem para destruir,
Muitas vezes esse texto aqui é utilizado para falar de Satanás, né, que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas não, aqui são os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos, aqueles que se diziam ser o Messias, e não eram, lógico que não, porque o Messias verdadeiro é o Jesus, é o único Messias verdadeiro, é o único que é de fato o Cristo, o Yeshua. Então, nós temos que aprender a conhecer a voz de Jesus, aprender a reconhecê-lo em meio a tantas outras vozes que às vezes se direcionam a nós, tantas outras vozes que estão falando a nossa vida. Nós temos que parar e aprender a reconhecer a voz do nosso verdadeiro pastor, porque se nós não o reconhecemos, nós acabamos dando ouvido a outros falsos pastores. Então nós temos que ter essa responsabilidade em aprender a ouvir e reconhecer a voz de Jesus. A única voz que nós devemos seguir é a dele. Então ele é o bom pastor e ele veio para dar a vida pelo seu rebanho, por nós, por mim, por você e por aqueles que ainda não entenderam que são filhos de Deus, aqueles que ainda não se revestiram da identidade de filhos de Deus, que nós vimos lá no comecinho de João 1,12, a todo aquele que o reconhecer será dado direito de ser chamado filho de Deus. Então todos estão como criaturas, como feitos por Deus, mas nem todos ainda já se revestiram da identidade de filhos de Deus. São duas coisas bem diferentes, eu saber e reconhecer que eu sou filho de Deus através do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, e ser alguém criado por Deus, apenas uma criatura aqui vagando por esta terra. Amém? Então, o que fica para hoje aqui é que nós temos que aprender a reconhecer a voz de Jesus, conhecer a voz daquele que é o nosso Senhor, é o próprio Filho de Deus. Amém? Então, que nós o busquemos no secreto para aprender a reconhecer a sua voz. Esse é o novo local para meu devocional. Então, aqui é o escritório onde ficam as coisas, os livros, tantas outras coisas, e meu cantinho de oração, meu quarto de oração também é aqui. Então, seja bem-vindo a esse novo ambiente e de vez em quando eu vou gravar na sala lá também novamente. Aí estou eu aqui é o nosso quadro, meu e da Milena, e seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, fortaleça, uma excelente semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.